criacionismo não é um mito. Por dentro do Gênesis, sob uma nova perspectiva. Prólogo. O texto de Gênesis, escrito por Moisés, é tradicionalmente chamado de o mito da criação. Aqueles indivíduos, principalmente os anticristãos, que adoram depreciar o evangelho e a fé do cristianismo, costumam utilizar o termo pejorativamente, pensando assim nos ofender. Mas deveríamos nos ofender ao termos a total convicção da realidade ante uma multidão humanista, relativista e cética que insiste em fechar os olhos diante dela, mesmo sendo tão evidente? O texto de Gênesis não é um mito explicativo. É a descrição mais fiel que possuímos sobre nossa origem. Trata-se da base ou do fundamento de toda a história da humanidade. Partindo da premissa que a relação de causalidade, que explica que todo efeito tem uma causa anterior a ele, existe e exerce uma força natural sobre todos os homens desde o primeiro, tenho então de admitir que os eventos da criação estão ligados à atualidade e são fundamentais para a sua compreensão. Dito ainda de outro modo, há uma relação indissolúvel entre o tempo presente e os 7 dias do criacionismo, um motivo suficiente para inferirmos a sua importância. Para ser fiel à ideia de introdução aqui, tenho de pôr um novo ponto. Explicar a origem do Gênesis de Moisés é tão relevante quanto expor o conteúdo dele. Farei no capítulo inicial uma breve investigação sobre as possíveis respostas para a pergunta: como Moisés escreveu o contão da criação, uma vez que não havia um homem sequer para testemunhá-la? O que nos importa é a verdade, e ela foi eternizada pelas páginas da Bíblia e no próprio ser humano, em sua parte mais íntima, o seu espírito. Quando negamos ela, a verdade, estamos negando a nossa realidade. Essa é a causa da confusão autodestrutiva em que o homem enredou-se. Demonstrarei que o relato de Moisés é história e não história, e que outros povos tinham conhecimento da criação do mundo, assim como os israelitas no deserto do Sinai. Doravante, entrarei no mérito da questão e comentarei não mais quem, mas o que. O relato propriamente dito, não na forma mainstream, mas sob uma nova perspectiva. Nisto, não tenho a pretensão assoberbada de pensar sistematicamente toda a criação, mas a partir de alguns pontos específicos do relato, estabelecer um pensamento coeso e coerente. O Éden pode ser visto sob 3 aspectos distintos e singulares, mas interligados na realidade pura. Na primeira linha de pensamento, podemos cogitar sobre a relação homem-Deus, característica autoevidente no relato. Na segunda, o contato entre homem-homem. E por fim, o relacionamento humano com a natureza, algo não menos relevante. O mito da criação é, na verdade, a descrição da criação, e a própria história, ao desenrolar-se, a corrobora. Investigar o que iremos investigar é perseguir uma verdade que saiu em fuga, evadiu-se assustada dos discursos modernos, e que precisa ser trazida de novo para o seu devido lugar, que, diga-se de passagem, foi usurpado nesse interim pelo humanismo. Em conclusão, farei o possível para, de maneira objetiva e breve, resgatar certos ideais que foram abandonados, mais por negligência às escrituras do que propositalmente de caso pensado, pela maioria dos cristãos modernos. Darei a devida importância ao tema da criação,
importância que nunca poderia ter sido posta de lado. Afinal, ela não é um mito, não é? Capítulo 1. Tradição oral, revelação e literatura antiga. Todo livro de conteúdo histórico e narrativo, para que possa existir, carece de uma testemunha ocular que declare os fatos, ou de uma testemunha secundária que testifique confirmando a declaração da testemunha anterior. Logicamente, precisa também daquele que faz o registro. Há uma pergunta que norteia todo esse capítulo. No evento da criação do universo, quem testemunhou para que o registro possa ser considerado histórico? Há 3 possíveis respostas que quero abordar para essa pergunta tão enigmática. Na primeira hipótese, uma revelação espiritual dada a Moisés. Na segunda, a tradição oral do povo hebreu sendo registrada. E por último, Moisés teria baseado o livro de Gênesis em outras literaturas antigas. Os primeiros 5 livros sagrados são aceitos como escritos de Moisés. Entre os registros canônicos, o escritor declara um período de imersão espiritual e pessoal que durou 40 dias no deserto do Sinai. Isso tornou-se base para fundamentar, entre os teólogos, a teoria da revelação do Gênesis. Essa possível resposta, na verdade, é totalmente resultado da conjectura dos teólogos. Que a autoria da lei é de Moisés, eu não tenho dúvidas, porque as próprias escrituras confirmam isso. Por exemplo, por meio de Jesus. Mas o fato da Bíblia chancelar que Moisés escreveu a lei de Deus implica apenas que ele registrou todas as leis que percebemos ao ler o livro de Levítico e Deuteronômio, e partes de Números e Êxodo, não necessariamente a história da criação, que, aliás, não contém mandamento ou lei alguma para o povo hebreu. Estou fazendo aqui, é claro, uma interpretação literal do texto, e para além disso, somente a conjectura dos teólogos, e essa sim poderá ir bem mais além. Entretanto, alguém poderá objetar que, quando Jesus referiu-se à lei, escrita por Moisés, referia-se a todo o texto histórico do Pentateuco, portanto o Gênesis, e que, por consequência, a história da criação teria sido confiada a Moisés no Monte Sinai. A resposta para isso, insisto, é apenas uma suposição. Não há evidências claras, mas apenas uma interpretação forçada e muito aumentada da expressão lei de Deus. Ignorando isso, vamos supor que essa tenha sido a origem real do relato, a tese imaginária dos teólogos. Neste caso, a descrição da criação é mesmo resultado de uma revelação espiritual. E se assim for, a testemunha ocular da criação foi Moisés por meio de um empirismo metafísico ou transcendência. Em seguida, vamos à segunda hipótese explicativa, que é a seguinte: Moisés teria recebido o conteúdo histórico via tradição oral e anexou a história ao texto da lei que recebeu no deserto. Todos sabemos que contar histórias e histórias sempre foi um fascínio do homem. Por exemplo, os homens mais primitivos, os neandertais pré-diluvianos, contavam e registravam suas memórias por meio da escrita na rocha ou em outros objetos, a arte rupestre. Mas a principal forma de manter viva a sua própria história sempre foi a tradição oral. Contar de pai para filho os fatos da vida. Nesse viés de pensamento, os acontecimentos da criação chegaram até Moisés após sobreviver a milênios de história,
e até a pelo menos um extermínio em massa, o dilúvio. Isto graças à insistência dos pais em contar aos seus filhos a sua própria história, algo que nos soa bem estranho, considerando que o brasileiro desconhece a sua própria história, portanto, é algo, no mínimo, incomum. Caso essa seja a nossa melhor aposta, ainda falta a resposta para a pergunta inicial. Quem testemunhou a criação para que a registrássemos? Nesse caso, a resposta seria o próprio Criador. Para a história da criação tornar-se texto nas mãos de Moisés, ele teria de tê-la ouvido da boca de uma testemunha anterior a ele mesmo. A testemunha, por sua vez, teria de ter escutado de outro ainda, e assim sucessivamente até o primeiro homem e a primeira mulher, a matriz humana. Considerando esta a resposta mais provável, tenho de deduzir que o próprio Deus contou ao casal matriz da humanidade sobre como tudo surgiu, e que eles colocaram em circulação a história da criação, até Moisés a registrar em livros. Dito ainda de outro modo, quem testemunhou a criação para que fosse registrado como um fato histórico? Ora, o próprio Criador, que contou a Adão e este último a toda a humanidade. Deus é o autor e a testemunha ocular da criação, enquanto nós todos somos suas co-testemunhas, juntamente com Moisés. Temos que saber que o relato do Gênesis não é o único relato antigo que explica a origem do mundo. Há outros relatos tão antigos e conhecidos quanto o de Moisés, e estes são base para nossa terceira possível resposta. O Enuma Elish, a epopeia de Gilgamesh e escritos do Antigo Egito são exemplos de textos antigos que fazem referência à origem do universo e do homem. É evidente para quem os conhece que eles possuem similaridades com o texto de Gênesis, superficiais e desconexas, mas que foram suficientes para embasar essa teoria na mente popular, que para mim é a teoria menos provável. O Enuma Elish é um antigo poema babilônico que conta a origem do universo, da Terra e da humanidade. Conta ainda como o deus Marduk derrotou a deusa Tiamat, que representava o caos, e criou a ordem a partir do seu corpo. O poema celebra a supremacia de Marduk sobre os outros deuses e sua ascensão ao trono divino. Ora, não tenho que dizer que um texto pagão e que, evidentemente, Moisés não se basearia nele para escrever algo que ficaria ao lado da grande lei de Deus. Acrescento ainda que é desnecessário trazer aqui o que seria a epopeia de Gilgamesh e os textos do Antigo Egito. O Enuma Elish resumido já serve de exemplo para nós e basta para o propósito deste texto. Alguns acreditam ser esses textos a base literária de Moisés ao escrever o Gênesis. Eu duvido. Entretanto, caso essa terceira resposta seja para você a mais atraente, restará responder a pergunta inicial, que você a responda. Quem seriam as testemunhas da criação do mundo? Independente de qual teoria você defenda ou creia, eu percebo sutilmente que há um ponto de contato entre as três. Todas elas possuem um fundamento histórico em comum. Meu principal objetivo nesse primeiro capítulo não é apontar a melhor resposta para a pergunta, mas é fazê-lo perceber que tanto o povo de Israel quanto outros povos mais antigos compartilhavam da mesma ideia. A história da criação do universo pela mão de Deus era algo comum e ordinário a todas as mentes dos antigos. É claro que os homens acrescentaram coisas a essa verdade. Como diz um velho ditado,
Quem conta um conto acrescenta um ponto, mas o teor central da história se manteve ao longo do tempo. As três hipóteses são elas mesmas evidências que dão veracidade à ideia da criação, como descrita em Gênesis. Capítulo 2. O ponto de contato entre o ser divino e o ser humano. Ser é existir, e existir é cumprir um objetivo. Sem cumprir um objetivo, não somos e não existimos. Quero pensar o ser como um objeto existente que se manifesta na realidade, a verdade pura. Tanto o homem quanto Deus são entidades existentes e que se manifestam, contudo diferentes. Um é o Criador e o outro a criatura. Embora tenhamos diferenças significativas como ser, temos algumas poucas, nem por isso irrelevantes, semelhanças com o Criador. Isso está revelado a nós em uma expressão bíblica poderosa: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os 7 dias iniciais do universo são complexos e magníficos, e não sabemos se são dias de 24 horas ou milênios. Mas algo sabemos, que eles existiram e foram registrados. Observe que, antes do grande Deus criar o homem, ele criou o universo que o circunda, o céu e tudo que nele existe, e a terra com tudo que nela existe, colocando ele aí uma ordem proposital e natural ao criar. Pergunto: por que Deus criou tudo isso antes de criar o homem? Penso que porque há uma escala de importância entre as criações e o homem está numa escala mais elevada. Acrescento ainda que Deus criou o ser humano somente depois que a terra já estava pronta, por motivos bem claros para ele, e isto revela algumas coisas. A primeira é que o homem é mais valioso no plano geral do que a terra em si, com todos os seus objetos. O ser humano contém maior valor intrínseco do que a matéria que o rodeia. Portanto, veio depois, como uma coroação da criação ou como a cereja que adorna um bolo. A segunda é para mostrar ao homem que a terra foi feita para ele e não o inverso. Logo, a terra o serve em suas necessidades e foi projetada e criada para isso mesmo. Além disso, o fato de ser feito à imagem e semelhança de Deus garantiu ao homem a supremacia sobre as demais coisas criadas. Mas afinal, você deve estar pensando: qual é o ponto de contato entre o divino e o humano, se não este mesmo? Que o homem é a cara do seu Criador em certos aspectos? Aqui nós temos de analisar minuciosamente a frase dita por Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em primeira análise, perceba o verbo façamos. O verbo está classificado como primeira pessoa do plural, que implica no texto mais de uma pessoa no ato do fazer e criar. Nessa expressão, o Deus Pai convoca os outros 2 elementos da Trindade, igualmente poderosos e igualmente criativos, para trazer à existência o ser homem juntos. A atenção essencial, minha ao menos, recai sobre a frase de Deus, a nossa imagem e semelhança. Devo fugir do convencional. O termo imagem, em seu sentido etimológico, traz o sentido de sombra, ou ainda projeção, representação. E o termo semelhança traz o sentido de aparência, aspecto. Ambos termos parecem indicar uma similaridade direta entre o gênero humano e a divindade no seu todo, isto é, a Trindade. O primeiro indicando mais um aspecto intrínseco, enquanto o último
um aspecto mais exterior. Duas coisas devem ser postas aqui. A primeira, assim como Deus é constituído numa forma, o homem também o é. Nisto baseio a ideia de imagem. A segunda, assim como Deus se relaciona, o homem também. Nisto baseio a ideia de semelhança. Logo, torna-se a primeira uma característica do próprio ser, constituição, e a segunda uma característica exterior ao ser, relacionamento, ainda que a ele pertença. Algo mais deve ser dito. A Trindade usou a expressão homem em façamos o homem, mas em que Deus pensava no momento? No homem como indivíduo ou como gênero? Isso importa demais ao interpretarmos o texto, porque se Deus pensava no indivíduo, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas Eva não. Entretanto, se Deus pensava no gênero, o que de fato foi, então Adão e Eva são a imagem e semelhança de Deus na terra. Ao serem projetados à imagem de Deus, Adão e Eva, objetos do pensamento do Criador a priori, são constituídos numa forma idêntica ao Ser Supremo. Dito de outra forma, o Senhor pensou em fazer a estrutura do homem da mesma forma que ele é estruturado. Assim como Deus é trino e uno, o homem também é. Porquanto a doutrina trinitária e a tricotômica são relacionadas. Assim como Deus é um único ser, mas que subsiste em três corpos distintos, o homem é um único ser, composto de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Por fim, tenho de acrescentar mais uma implicação que este texto possui e então partir para a conclusão. O divino disse que faria ao homem a sua imagem, forma, e a sua semelhança, aspecto exterior, relacionamento. Mas acrescentou: e domine ele sobre a terra e sobre os animais de toda espécie. O domínio é a consequência de ser humano. É o efeito de uma causa. Dominar tudo é o propósito que Deus premeditava ao criar-nos. É o que ocupava sua mente criativa antes do Big Bang divino. Em conclusão, o fato de termos três partes diferentes na composição do ser e concomitante sermos um igualmente a Deus, e ainda por sermos um ser social que se relaciona com a mesma espécie e outras, configura um ponto de contato. Um ponto de contato é onde duas coisas ou objetos se conectam e possuem algo em comum. Assim, somos feitos iguais a Deus em constituição do ser, em capacidade de relacionamento e em domínio. Vós sois deuses. Capítulo 3. Adão e Eva. Toda a humanidade dentro do jardim. Todo e qualquer animal tem uma moradia que a identifica como sua, seja uma toca, cova, caverna, árvore ou mesmo um pedaço da floresta. Esses lugares não são só moradias, mas o habitat natural da criatura. Mas se todos possuem um local próprio para considerá-lo seu, qual é o do ser humano? Essa questão não é tão complexa para ser respondida, e é a partir dela que inicio este capítulo. O local próprio do ser humano, casa, é todo o universo, especialmente a Terra. Nós vimos que Deus criou os céus e a terra antes de pôr o homem na criação. Na verdade, o morador só pode adentrar a casa que está pronta para ser habitada. Além disso, Adão e Eva receberam um presente de Deus, algo que outros humanos não ganharam e não poderiam ganhar: o direito de residir num jardim que ele mesmo idealizou, plantou e abençoou.
O Éden foi a região escolhida por Jeová para plantar o jardim. Portanto, Éden não é o nome do jardim, mas o local em que se encontrava. O lugar onde estaria hoje seria o Iraque, às margens do rio Eufrates. Os rios Gion e Pison inexistem atualmente, graças ao dilúvio. Mas, vamos adiante. No jardim, o casal poderia experimentar na prática o que significa o ser igual a Deus. Domínio e relacionamento definem o quadro. Neles estava representado todo o conjunto da humanidade, uma vez que são a matriz. Nós estávamos lá, no jardim, de forma latente nos dois, em potência e como uma possibilidade. Havia uma harmonia que dominava tudo ali. Não havia nenhum tipo de choque de interesses entre a espécie humana. A natureza era respeitada, amada, contemplada e sustentava as criaturas. E por falar em natureza, era tudo bem diferente da atualidade. Os rios citados há pouco, Gion, Pison, Tigre e Eufrates, eram de águas puríssimas e transparentes. Não havia nenhuma poluição. Eram também cheios de vida. As árvores produziam com facilidade, todas em seu tempo próprio. Não havia necessidade de adubo ou fertilizantes como hoje. Lembremo-nos de que a região do Éden era muito fértil na Mesopotâmia e que era semelhante ao delta do Nilo, no Egito. A dupla não temia os animais do campo. Eles eram os dominadores. Adão, por exemplo, deu-lhes os nomes. Também lavrava o campo e fazia manipulação das sementes. O conhecimento da agricultura aparece tão logo quanto o homem surge, segundo as Escrituras, contrariando os estudos científicos que dizem que o homem, quando descobriu a agricultura, deixou de ser nômade. Os homens deixaram o nomadismo no momento em que tinham de andar muito para se alimentar. Em vez de empreender forças para se deslocar a grandes distâncias, seria mais sensato empreender força na agricultura já conhecida. Caim, por exemplo, já era lavrador. Alguns seres humanos, a matriz da espécie, ambos seres humanos, a matriz da espécie, diariamente conversavam com Deus que descia na viração do dia, isto é, às 6 da tarde, para se comunicar com eles. É impossível saber sobre o que conversavam, mas sabemos que falaram e ouviram o coração um do outro. Ouvir o coração de Deus deve ter sido algo incrível, não? Adão, conjeturando, é claro, poderia ter contado sobre como foi o seu dia, por onde andou, o que fez, as conversas que teve com a esposa e provavelmente sobre alguma ocasião casual em sua lida com os animais, lembrando que o contato com tudo isso era permanente e inevitável. O importante aqui são mais os fatos e menos a conjetura. Eles se relacionavam e estavam em harmonia. Deus é um ser sociável que se relaciona com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, demônios, os astros, os animais e com o homem. E o homem, de igual forma, se relaciona com Deus e com todos os demais. Relacionamento, ou a capacidade de relacionar-se, é uma herança da criação. O contato entre ele e a sua mulher também era harmônico. Não podemos nos esquecer, pois esse é um ponto-chave deste capítulo. Não havia choque de interesses entre eles. Havia, em lugar disso, respeito e amor mútuo. Na ordem natural da criação, o ser divino constituiu uma posição na relação homem-mulher. Disse ao homem como gênero, espécie: sobre todas as coisas dominarás. Significa que o domínio foi dado a ambos, pois Deus dirigiu-se ao gênero humano, mas ao criar Eva e apresentá-la, disse a Adão: esta é a sua adjutora, com
companheira, que estará como que de diante de ti. Primeiramente, outorgou-lhes o domínio. Doravante, revelou que o homem seria líder de sua casa e sua esposa seria sua ajuda necessária, revelando aí a incapacidade do homem em viver só e sua incompletude. O problema do assunto hoje, que o está tornando quase um tabu, é o problema do feminismo. Primeiramente, o feminismo é uma espécie de legítima defesa a uma agressão. E para entendermos sua origem, precisamos compreender o seu antônimo. O machismo nasce tão logo o ser humano peca e distancia-se do jardim-paraíso. O que foi o machismo no início, senão o abuso na relação com a esposa e o total desprezo e desrespeito por ela? Foi o desvio do ideal divino. Isso perpetuou-se ao longo do tempo no mundo todo, até que surgiu o feminismo como uma resposta. Portanto, o feminismo é um movimento de revolta contra o machismo, uma legítima defesa contra ele, na mente de quem o admite. Mas não estou aqui como defensor do feminismo, de modo algum. Pelo contrário, estou o equiparando à agressão mesma que diz esse movimento combater. O machismo é uma distorção do ideal divino e é destrutivo, onde o homem expressa seu ódio pela mulher, consciente ou inconscientemente. E o feminismo é o mesmo, onde a mulher se baseia no direito de agredir o homem visando a sua defesa. Ambos movimentos são autodestrutivos e reprováveis por Deus, o mais antigo e o mais recente. No Éden, não havia essas anomalias bizarras, por isso era chamado o paraíso. Não poderia haver crise nas relações humanas. Concluindo, as palavras e ideias que definem o paraíso são harmonia, relacionamento, natureza, contato com o divino, ausência de crises, parceria e ideal divino. Com certeza o plano do Criador era aquele, e por isso mesmo disse: tudo é muito bom. O Éden não era apenas um lugar, mas um ideal. Nele, todos nós estávamos representados em Adão, evidentemente. É importante dizer isso, porque vivemos em um mundo tão mau e animalesco que parece que a percepção de que somos da mesma espécie e de que viemos de um casal em comum ficou para trás há muito tempo. Capítulo 4. O bem e o mal, explicados sob uma perspectiva filosófica e teológica. Foi assim que Deus disse? Certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comeres, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás. A mentira e a verdade, o certo e errado, o alto e baixo, o grande e pequeno, o forte e fraco, o raso e o profundo, o sábio e o imbecil, o governante e o governado, o quente e frio, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Parece inevitável perceber o dualismo do universo para muitas pessoas. Ao menos, isto foi fundamento para uma religião, o taoísmo. Mas existe uma outra dualidade ainda, e esta está bem de frente ao ato de escolher. O bem e mal já foram explicados sob vários pontos de vista. O que mais me cativou foi o de Santo Agostinho, que disse: o mal é a ausência do bem. Na falta do bem, só restará a maldade entre os homens. A visão de Agostinho expõe inicialmente o que quero dizer. O bem e o mal são realidades anteriores ao ser humano.
No Éden, tanto um como o outro já existem e são atuantes. O mal estava no céu, concomitante ao bem. Antes da serpente descer na terra, já havia acontecido na casa de Deus uma revolução. Satanás era um revolucionário, inexorável e perverso. Mas, nesse mesmo tempo, havia paz aqui na terra. A frase citada acima, em destaque, aponta como aconteceu o engano e a entrada do mal na terra. Sim, o mal só entrou em nossa casa porque Eva foi enganada. Satanás pecou consciente do que fazia, mas Eva não. Talvez por isso Deus tenha tanta misericórdia do ser humano, ao mesmo tempo que para Satanás não o tenha. Ora, há 3 grandes mentiras na fala da serpente, e quero começar expondo-as, para depois prosseguirmos a questão do bem e mal. Disse a serpente: não morrereis. Eis aí a mentira. A primeira ação retórica dele foi contrariar o que Deus havia dito, pôr-se como verdadeiro e seu opositor como falso, inverter a realidade e canalizar para o seu propósito. Não morrereis foi a primeira das 3 grandes mentiras numa só frase. No momento em que comeram, morreram. Diante disso, é necessário falar, ao menos brevemente, sobre a questão da morte. Teologicamente, são 3 as que existem. A primeira é a morte física, que é a separação da parte material da parte imaterial. Não é essa a morte que eles sofreram ao comer da árvore. Pode-se discutir se era ou não inevitável mesmo antes do pecado. A segunda é a morte espiritual. Trata-se do distanciamento de Deus, uma crise na relação com o divino, portanto, o desequilíbrio. Foi dessa morte que Deus referia-se ao ordená-los a não comer o fruto. Essa morte é a consequência da prática do primeiro pecado em qualquer humano. E por fim, a morte eterna no lago de fogo. Trata-se do selo do juízo divino sobre os pecadores. Acrescento que a morte que eles sofreram ao desobedecer a Deus afetou eles e somente eles. O pecado passou a todos por aprendizado, consequentemente, a morte. Desde bebê, somos ensinados a pecar. Reproduzimos comportamentos de irmãos, pais, avós e de outros que observamos. Alguns pecados surgem a partir de referências, por jurisprudência, no sentido figurado. Por exemplo, Caim. Quem o ensinou o homicídio? Ninguém, mas se aperfeiçoou na maldade. Após o primeiro pecado cometido, morremos espiritualmente e começamos a abraçar o mal. O pecado original é, na verdade, o pecado inicial. Nós nascemos limpos e livres do pecado, em estado de inocência, mas desde tenra idade entramos na escola da morte e aprendemos a primeira matéria, pecar e aperfeiçoar-se. A segunda mentira de Satanás foi: sereis como Deus. Esse engano tornou-se praxis dele. Tentou o mesmo com Jesus no deserto da Judeia. O mentiroso atacou a identidade de Eva. Atentou com algo absurdo, mas ela não atentou para a estapafúrdia. Um pouco de razão arrasaria o mal maior. Ela não precisava ser igual a Deus, ela já o era. Foi criada à imagem e semelhança do Criador, como vimos no primeiro capítulo. Observe que a desatenção para com a realidade resultou no engodo. Como ser algo que já sou? Como ter o que já possuo? O fruto do bem e mal nunca poderia transformá-la em algo que ela já era, a imagem do seu Criador. Portanto, a mentira estava patente. Talvez a ideia de não morrer nunca tenha sido tão impactante que a segunda ideia, a de ser igual a Deus,
tenha chegado a um coração entorpecido e obnubilado. Por fim, mas não menos importante, sabereis o bem e o mal. Essa última enganação era talvez a mais fácil de ser percebida, porque trata-se de uma meia-verdade. Entretanto, uma meia-verdade é, na verdade, uma completa mentira. Inicio com as perguntas. O casal conhecia o mal? E conheciam o bem? O mal, de fato, não sabiam o que era, mas o bem eles desfrutavam e o conheciam. No momento em que Deus criou tudo, ele concluiu: tudo era muito bom. O bem imperava na criação sob todos os aspectos. Toda a terra estava cheia de bondade, um contraste com o capítulo 6 de Gênesis, quando a terra estava cheia de maldade. O bem, o casal conhecia e desfrutavam. Ele consistia em estar no Éden, em harmonia total com Deus, com o próximo e com a natureza. Portanto, o bem conheciam, exceto o mal. A árvore, na realidade, era do conhecimento do mal para eles. Quando comeram o fruto, todo o conhecimento adquirido foi o da maldade, porque ali quebrou-se a harmonia. Não poderia ser a árvore do bem, ao menos que se ache algum bem que ela produziu ao homem. Em síntese, Satanás disse que eles não morreriam, mas morreram no instante mesmo em que pecaram, distanciando-se do Criador. Disse ainda que seriam iguais a Deus, contudo, não necessitavam, pois já o eram. Acrescentou que conheceriam o bem, mas já o conheciam. A cobra era um inimigo sutil, rasteiro, e infelizmente obteve êxito por aqui, mas nem tudo estava acabado. O bem é, na verdade, uma condição de existência para o ser. Se nos distanciarmos dessa condição, só restará a maldade. Agostinho estava certo. A vida, morte e ressurreição de Jesus alcançou este objetivo: levar-nos novamente ao jardim, ao bem. E o método utilizado para isso foi o arrependimento e o perdão. Simplesmente magnífico. A harmonia com o próximo, especialmente a família, que é o próximo mais próximo, a harmonia com Deus, voltar-se para o Criador, e a harmonia com a natureza criada, onde se encontra a paz por meio da contemplação do belo, isso é o bem. A sociedade atual vive mal porque decidiu se afastar de tudo isso. Há um desequilíbrio nas relações. Experimente deixar as capitais de concreto, o antinatural, e ir para o meio do mato, o natural. Irá perceber uma grande diferença. Já existem estudos científicos que mostram que o contato com a natureza aumenta a expectativa de vida do ser humano. Evidentemente, pois é apenas o seu habitat natural. Síntese. O criacionismo é basilar para a fé cristã e outros segmentos filosóficos e religiosos espalhados pelo mundo, mas nem por isso é um mito. Moisés escreveu o Gênesis baseado em alguma informação anterior a ele. No entanto, o mesmo conhecimento era comum a muitas outras comunidades, evidenciando que a descrição do início da humanidade não foi uma invenção dos judeus, mas uma história que ambos povos possuíam em comum. No mérito da questão, retomo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Temos o DNA divino em nós.
Ele é triuno e também o somos. Ele se relaciona e nós também. Há uma ligação entre o ser humano e o ser divino, que nos torna seres singulares e inéditos no universo. Ainda, Deus criou para nós um lugar, o universo. A terra é a casa e o restante o quintal. Que o homem vá até a lua, até Marte, até onde desejar, é tudo nosso. Mas nunca nos esqueçamos de onde começamos, o jardim, porque ali está o ideal. A família humana estava lá no Éden, todos nós na matriz, em harmonia com toda a criação. Não havia atritos, agressões, conflito de interesses e similares. Perfeição e bem resumem o quadro. Hoje nós estamos longes, temporalmente e qualitativamente, do jardim, mas não significa que não podemos retornar até ele. Ainda tenho muito o que dizer sobre tudo isso. Fui bem superficial nas minhas falas e intento, em um próximo trabalho, expor mais profundamente essas questões. Adendos. Imagem e semelhança. Neste opúsculo, fiz algumas afirmações e trouxe algumas ideias que fogem do convencional e poderiam trazer certos incômodos. Entre elas, a de que somos imagem e semelhança no sentido em que apliquei. Tradicionalmente, interpretamos a imagem e semelhança como caráter. Dizemos que Deus criou um homem com uma moral impecável, perfeita e adequada para existir por aqui, o que é verdade. Contudo, a interpretação que fiz do texto é a mais adequada, literal e objetiva, baseada no texto. Não estou dizendo que as aplicações tradicionais devem ser deixadas de lado. Estou apenas dizendo que não deveria ter primazia, que deveriam ser anexadas à verdade mais óbvia. Imagem é projeção. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, mente e espírito. Homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher receberam de Deus a capacidade de domínio sobre a terra e a criação. Mas cada parte desempenharia um papel diferente na relação. O homem iria liderar a sua casa e a sua mulher o ajudaria. Assim, ambos poderiam alcançar um objetivo em comum. Um detalhe nessa relação deve ser acrescentado. O homem deve amar a sua esposa como a sua própria carne, morrendo por ela se necessário. E a esposa deve amar o marido, se submetendo ao plano em comum entre os dois, e por ele sendo liderada. No momento em que os homens deixarem de amar as esposas, eles quebraram a harmonia e criaram o famigerado machismo. No sentido oposto, as mulheres fizeram o mesmo ao se afastarem de seu papel natural. Criou-se o feminismo. O pecado original. O pecado original é uma doutrina da Igreja, baseado no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Esse pecado é o pecado de Adão e Eva em questão neste pequeno livro. O problema da interpretação original é que o pecado é visto aqui como uma espécie de um objeto sobrenatural que instalou-se no DNA humano e que perpetuou-se pelo sangue ou gene sobre todos os indivíduos. Uma ideia distorcida da representatividade do ser humano em Adão. Estávamos nele de forma latente e não concreta. Ainda mais, essa interpretação nega claramente o fato de que o pecado é um erro, e que um erro é uma prática, e que
que, por fim, a prática só pode ser pessoal e individual. Adão pecou, isso não significa que eu pequei. Dito de outro modo, ele comeu o fruto da árvore do bem e mal, e não você ou eu. O pecado perpetuou-se na espécie humana por meio do aprendizado voluntário do ser. O bebê, desde pequeno, começa a imitar tudo que vê, inclusive os pecados. Tão logo nascemos, morremos. Rousseau diria que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu digo que o homem nasce bom, mas tão logo nasce, já opta mimeticamente pelo suicídio espiritual. Max de Carvalho.